E aí, tudo bem, galera? Bem-vindos a mais um episódio no canal Tiartes. Eu sou o Thiago Pedrini e hoje a gente vai fazer outro desenho bem bacana. Tá certo que hoje a gente vai fazer um desenho um pouco mais simples, mas eu acho que a gente vai poder tirar coisas bem bacanas desse personagem que a gente vai desenhar hoje. Eu peguei um personagem do universo Marvel, mas eu queria justamente fugir um pouco dos personagens dos filmes, sabe? Capitão América, Homem de Ferro, esses personagens que já estão ficando muito conhecidos. E eu peguei um personagem que é um pouco mais desconhecido e que ainda não apareceu no universo cinematográfico da Marvel. E é um personagem que eu acho que ele tem um visual bem bacana e moderno e que eu acho que a gente pode tirar coisas interessantes dele. E, gente, sim, eu tô de boné dentro de casa. Não faz o menor sentido, é porque tá na quarentena, eu tô com preguiça de pentear o cabelo. Foi mal, essa que é a verdade. Mas, enfim, galera, o personagem que a gente vai desenhar hoje, ele tem a ver um pouco com algum Vingador já conhecido, ele tem a ver com o Capitão América, e hoje a gente vai desenhar o Patriota, que é um herói que ele não é muito conhecido, mas ele tem uma certa relevância no universo Marvel. Tá certo que ele teve mais relevância no começo dos anos 2000, não tá tendo muito agora, mas ele é um dos membros mais importantes da equipe dos Jovens Vingadores, que é uma equipe, né, formada de Vingadores jovens, é basicamente os jovens titãs dos Vingadores. É tipo isso. Mas enfim, galera, vamos parar de papo furado e vamos ir para o desenho. E então, galera, é o seguinte, como vocês podem ver aí, eu já comecei o processo de rascunho, né? Eu tenho que contar um negócio, esse desenho originalmente não era para ser um desenho do Patriota, era para ser o desenho da armadura do Homem de Ferro, Centurião de Prata. Eu sei, é uma armadura desconhecida, mas que eu gosto bastante, mas o público não conhece. E já até mostrando aquele processo do que aconteceu no outro desenho também, que era do pessoal do Overwatch, que era para ser personagens completamente diferentes. Acontece muito na vida de um artista isso de você mudar completamente de plano. Enfim, gente, a minha ideia era construir um personagem da Marvel bacana e eu optei pelo Patriota, justamente porque, como eu já tinha dito, ele não é muito conhecido, mas ele tem alguns conceitos que eu acho muito legais, principalmente esse uniforme contemporâneo dele. Eu acho muito legal, ele é tipo uma versão mais moderna do uniforme do Capitão América. E eu acho esse uniforme realmente bacana, porque eu não gosto muito dos uniformes que estão surgindo hoje nos filmes e que estão influenciando os quadrinhos também. Eu acho eles muito dramáticos, exagerados, até extremamente realistas, sabe? Eu realmente não gosto. É tipo os uniformes do Homem de Ferro no cinema. Vocês vão assistir, ele foi ficando cada vez mais com mais coiseira coiseira, com mais detalhes e mais peças e mais partes. Ficou muito estranho, sabe? Foi ficando cada vez mais complexo e eu gosto de uniformes que todos possam desenhar, até crianças. No caso do Patriota, eu gosto muito do uniforme dele porque eu acho ele contemporâneo, eu acho ele lúdico e eu acho que ele já é um uniforme perfeito para se adaptar para o live action. Para quem não sabe, né, live action já é uma produção com atores, né, reais, né? Não é tipo animação, é uma produção onde se atua, né? Um filme normal, basicamente. Como vocês podem ver, eu já comecei um processo ali de line art. Esse processo não foi tão difícil, né, nesse personagem, porque a parte difícil mesmo vai ser, acho que, na pintura. Bom, basicamente eu acabei usando um pouco dessa brincadeira, né, mas deixar ele um pouco mais cartunesco, usando uma cabeça maior e um corpo um pouquinho mais achatado, mas porque eu acho que ficaria muito legal. E também porque, como ele é um personagem jovem, né, acho que ficaria interessante nele, né, já que ele não pode ser um grandão como o Capitão América. Eu acho que fica muito bacana. Inclusive, como vocês podem ver aí na parte do peito dele da frente, já começou um processo muito bacana, que é o seguinte: o Capitão América, no traje clássico dele, tinha escamas, né? Sabe, tipo escaminha? Sabe, tipo a roupa do Aquaman, por exemplo? Com várias escamas nessa malha. No caso da roupa do Patriota é uma cor diferente. É como se fossem vários losangulozinhos acolchoados. Eu acho muito bacana. Eu já comecei o processo de pintura base. Eu até tentei usar um azul mais claro, né? Porque eu sou um cara que gosta um pouco de cores mais claras. Mas no caso acabou não funcionando e eu tive que usar o azul mais escuro mesmo. Mas porque eu acho que realmente ficou melhor no personagem. Como vocês podem ver, eu também já usei cores bem vibrantes no escudo dele, né? Que o maior destaque acaba sendo no escudo, não tem jeito. E até cores mais escuras, mas é porque isso vocês vão ver, vai ser bem legal. Vai todo influenciar na textura
da roupa do personagem. É realmente muito bacana, gente. Eu tô falando, é um dos uniformes que eu acho contemporâneos, assim, uniformes atuais, que eu mais gosto. É muito bacana. E também, como vocês podem ver, né, o escudo ele tem exatamente o mesmo formato do escudo original do Capitão América. É um detalhe que eu acho bem legal. Que para quem não sabe, né, todo mundo acho que conhece o Capitão América mais pelo escudo redondo. O Capitão América lá quando ele surgiu na década de 40, ele não tinha o escudo redondo, ele tinha esse escudo, né, sei lá, meio triangular, só que eles acabaram mudando porque deu processo, não sei se deu processo, mas deu problema com outro personagem que era o Shield, né, o escudo já em inglês, que ele usava esse mesmo escudo, daí eles tiveram que mudar para o escudo redondo. Nem a Marvel escapa desse tipo de coisa. E como vocês podem ver, eu já comecei ali a fazer o processo de pintura base, né? Que eu sempre jogo tanta camada de pintura base, mas no caso é o processo de sombra base, que a gente começa a jogar cores mais escuras para poder representar a sombra no personagem. No caso, não é um sombreado muito exigente, é só a luz, né? No caso, vindo aqui da nossa perspectiva da esquerda, mostrando no rosto dele, e a parte sombreada na direita, né? Como se tivesse mais luz vindo da esquerda, frontalmente, e na parte da direita fosse a parte mais escura. Nada de exigente. Eu falei, galera, esse é um desenho mais simples. Até a pose do personagem não é simples, mas eu gosto de ressaltar muito que apesar da pose dele ser simples, a gente tem um negócio bem legal que é o formato dele, que é, como eu já disse, esse formato do corpo um pouquinho mais achatado, eu acho bem legal. E todas as curvas, né, na abertura da perna dele, esse formato do braço dele, né, mais ondular, eu acho muito bacana. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer um pequeno processinho ali para esfumaçar um pouco a sombra, né? A gente já vai passando uma tinta para imitar como se fosse tinta aquarela, né? Sabe, tinta mesmo? E daí a gente vai pintando e esfumaçando para fazer um degradê cada vez mais suave, né? Para uma cor passar de outra e ela ficar mais suave, sem, tipo, aquela quebra muito forte. Sabe quando uma cor passa de repente para outra? Tipo como é no logo do T-Arts. Só que no caso do logo do T-Arts, eu justamente queria fazer essa brincadeira de uma cor super forte já passando para outra. Eu já comecei a jogar outras sombras, né? Eu sempre começo pelas sombras primeiro, eu acho que é melhor do que você começar pela parte da luz, né? Do mais claro. Eu acho que é bom você ir pro mais escuro para depois partir pro mais claro, né? Para você já ter uma perspectiva de falar assim, esse aqui é o ponto mais escuro onde eu cheguei, o mais claro vai até ali. Bom, daí eu já comecei a jogar então mais um sombreado nele e repetindo o mesmo processo. Joga uma sombra base e depois vai esfumaçando ela, fazendo o degradê para ela cair melhor no desenho. Eu já joguei na calça dele, gente, acreditem, partes brancas nos desenhos realmente não são fáceis de fazer. A maioria do pessoal que eu conheço só não pinta, tipo, a parte branca, sabe? Mas eu, como gosto de colocar um fundo colorido, eu sempre pinto a parte branca. E eu também não só fiz isso na calça dele, como eu fiz isso também nos detalhes vermelhos da lateral da perna, na parte metálica do escudo, na parte metálica do cinto, na parte até de couro, né, das botas, das luvas e dessas laterais do corpo dele, né, dos braços. E também na parte frontal, né, que como eu disse, a sombra vai ter que ser meio que pintada losangozinho individualmente. Até daí, como eu já disse, a gente começa agora a fazer luzes. Eu disse que era quase que um processo individual. Para ficar bem legal, coloquei como se fosse um pouquinho de luz em cada um deles. Daí, como vocês podem ver ali, aconteceu um acidente. Acreditem, gente, isso é normal no processo criativo de desenho digital. Também no de desenho normal, né? Acontece acidente. No caso ali, eu apaguei, ficou tipo um quadrado fora. Eu tive que refazer toda aquela parte do ombro dele. É normal, gente, acreditem. É tipo você tá fazendo um desenho no papel e derrubar a tinta. É um vacilo. É horrível. Como vocês podem ver, eu coloquei também um fundo já vermelhão, né? Pra remeter aquela coisa bem americana. E também porque eu acho que, apesar das partes vermelhas da roupa dele, não são maioria, né? Faz um contraste maior com azul e com branco, que eu acho que fica lindo. Eu também comecei a jogar luz tanto no escudo quanto nas partes metálicas do cinto, da estrela dele, né? Que eu queria dar um tom meio prateado nessas partes da estrela e dourado na parte do escudo. E eu tenho que dizer que, gente, esse fundo foi a coisa mais horrível de se pensar, sério, acredita em mim. Eu tentei vários tipos de bandeira, vários tipos de composição, e nenhum deles
tava me agradando. Foi realmente muito difícil, de verdade. Sabe, tipo, quando você não consegue acertar no fundo de jeito nenhum? Aí, tá vendo eu tentando outra bandeira de novo, mas no final... No final das contas, apesar de todo esse trabalho de ficar fazendo linha e tentar pintar elas, e depois de nenhuma ter dado certo, no final das contas eu acabei optando por um fundo bem semelhante ao do último desenho do vilão, que foi esse fundo mais manchado, né? Porque daí, apesar dele não ficar um fundo muito claro, né? É um fundo que eu acho que ele funciona bem, assim, pra qualquer desenho. Um fundo meio pincelado. E nele eu pude acabar usando um pouco das cores azuis, das cores brancas que remetem à bandeira, sem ficar muito forçado, entenderam? Eu entendo, o fundo poderia ter sido mais interessante, mas como o desenho é simples, eu espero que vocês tenham gostado, galera. E pessoal, eu sinceramente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É aquele negócio, ele não é um desenho exigente, dependendo talvez do seu grau de habilidade, mas ele não tem nenhuma pose, né, super impressionante, mas eu acho que é um personagem com um conceito bem legal de se trabalhar, e eu acho que o visual dele é bem bacana e contemporâneo. Porque eu, né, como eu já disse, eu realmente não gosto muito dos visuais dos heróis que estão surgindo hoje. Então esse é um personagem com visual que eu acho muito bacana. E galera, eu espero sinceramente que vocês me sigam no Instagram, porque podem surgir desafios legais, como no vídeo das DC Super Hero Girls, que eu coloquei uma enquete no Stories pra ver qual desenho que seria postado aqui no canal, que no caso quem ganhou foi DC Super Hero Girls, e ela veio aqui pro canal. Então também não deixe de comentar aqui se você quer algum personagem, se você tem algum interesse sobre outro tema, né? Sei lá, heróis, vilões. No último vídeo a gente criou um vilão completamente inédito. Então não esqueçam de sugerir. E falou, galera, até o próximo vídeo.